Bom dia. O Voto Jovem na Escola é um projeto que já vem sendo desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral há 5 anos e tem conseguido fazer com que os jovens se interessem um pouco mais pelas eleições. Agora ele está numa nova edição e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai falar comigo sobre tudo isso é o Dr. Flávio Costa, que é diretor-geral do TRE do Maranhão. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse programa é desenvolvido há 5 anos. Já dá para ter um balanço assim do que ele conseguiu nesses últimos anos, esses 5 anos, vamos dizer assim, com o interesse dessa população jovem nas eleições, doutor Flávio? Elda, o que nós verificamos é que o jovem cada vez mais ele se afasta da vida política. Ele se afasta das eleições e há uma mera transferência de responsabilidade. Ou seja, quando não dá certo, vamos transferir para a Justiça Eleitoral o que é a cassação, o que é vamos tirar esse político do mandato de forma coercitiva através de uma condenação, através de uma cassação da Justiça Eleitoral. Era uma coisa que devia ser feita por nós, vamos dizer assim. Jovens e todo mundo, né? Todos os cidadãos. Todo mundo que vota, vamos dizer assim. A responsabilidade é de quem vota. Mas a partir do momento em que a gente não tomou essa conscientização, aí não tem jeito, é com vocês mesmo, né? Com certeza. E aí todo mundo sabe que quando se chega num processo judicial, a gente tem que garantir todas as garantias processuais, ou seja, ampla defesa e contraditório, nem sempre o que se fala está comprovado no processo, então a gente passa da análise política para uma análise jurídica. Então essa é a situação que se muda. E o que a gente está querendo trazer é que a Justiça Eleitoral não se torne somente um mecanismo de cassação. A Justiça Eleitoral é um mecanismo de aproximação do cidadão, levando o jovem em especial a participar das eleições, a participar da vida política, ou seja, ter uma consciência política. Só pegando o gancho do que o senhor falou, quando a gente reclama, porque logo que a gente vê a denúncia, a gente, poxa, o fulano vai para a cadeia. Todo mundo fica naquela expectativa. Quando não vai, a gente, mas a justiça é lenta, não é justa, essa coisa toda, né? Isso que eu digo, a questão das análises jurisdicionais, a análise jurídica, ela é diferente da análise do senso comum. Às vezes uma decisão jurídica não agrada, ou melhor dizendo, grande parte das vezes, ou todas as vezes, uma decisão jurídica, uma decisão judicial, ela não vai agradar um dos polos. Então, se não agrada uma gama da população, a justiça é lenta, a justiça não cumpre, ou então não cumpre os requisitos da lei. Mas nem sempre a análise política, a análise popular é diferente de uma análise jurídica. Com certeza, com certeza. Vai meter isso na cabeça da população. E o jovem, como é que vocês conseguem, que discurso pode ser usado, que forma, que argumentos podem ser usados para trazer esses jovens de volta, se eles estão agora tão desencantados com o processo eleitoral ou com a eleição de uma forma geral? Eu acho que o jovem, essa juventude que está aí, é o futuro, é a grande questão que eles vão fazer a diferença. Então a primeira coisa que nós temos que pregar para eles, que a diferença quem vai fazer são eles. Então hoje a gente viu, por exemplo, se fala muito em Lava Jato, se fala muito em prisão, em Operação Lava Jato. Todo mundo se esqueceu do processo do Mensalão, que era a ação penal 470, em 2008. E praticamente... Foi o primo irmão do Mensalão que ninguém deu atenção. Ninguém deu atenção. E naquela época nós tínhamos uma legislação diferente, que não tínhamos a lei da ficha limpa, que é uma emenda da lei da inelegibilidade. O tempo de inelegibilidade, a grosso modo, logo de modo objetivo, eram de 3 anos. Praticamente todos os candidatos, todos os políticos que se afastaram, pediram renúncia no processo do Mensalão, se candidataram nas eleições subsequentes, em 2010, e foram eleitos. Praticamente em torno de 90% deles. Verdade. Então, isso ficou esquecido. Aí se passa por uma Lava Jato, com uma nova realidade, com uma nova legislação, estou em meio de reforma política. O que adianta ter uma reforma política se hoje o cidadão como todo não tem consciência política? Não vai adiantar nada, vai ficar uma reforma às coxas ou uma legislação de lei morta, ou então uma legislação para beneficiar certos interesses privados dos nossos legisladores. E aí o que a gente vai? A gente vai nas escolas, através do projeto do Voto Jovem, ou então vai no meio da população, porque a Justiça Eleitoral ela não se priva tão somente em estar analisando o processo. A Justiça Eleitoral, com esse projeto, ela vai se aproximar do cidadão, em especial do jovem cidadão. Até porque, pela nossa Constituição, o jovem, ele, pelo menos quem não tem atingido 18 anos, é facultativo votar. Ele tem a capacidade eleitoral ativa relativa. Ou seja, de 16 a 18 anos, ele é facultativo, o voto é facultativo. Aí nessa faculdade de decidir se quer ou não, ele prefere não? Ele prefere não. Então a gente tem uma abstenção muito grande do jovem. E na vida política.
eu posso te precisar que hoje há um desinteresse, não só da população como um todo, mas em especial do jovem. Mas o jovem, assim, a gente pode imaginar assim, o jovem, ele é o fator de mudança, ele devia estar mais interessado, ele quer mudar tudo, ele quer revolucionar, mas isso não se aplica à política. Eu acho que há um desinteresse da política como um todo, de toda a população. Ou seja, não há uma crença, ninguém crê que a política vai mudar. Ah, entendi. Quer dizer, pela descrença você prefere não participar. Você não vou nem me meter nessa história, é mais ou menos isso, né? Exato. Então o pessoal prefere vamos deixar a coisa acontecer para depois a justiça resolver. Então tá, nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse projeto Voto Jovem na Escola. É só um minuto, a gente volta logo. Estamos de volta para continuar falando aqui sobre esse projeto Jovem na Escola e a gente está falando nesse afastamento do jovem desse processo eleitoral. Mas esse é um fenômeno nacional, de uma forma geral, ou a gente vê ele mais especificamente aqui no Maranhão? Eu consigo vislumbrar, Elda, como se fosse um fenômeno nacional. Nacional mesmo. Hoje há um vácuo de lideranças. Hoje eu não sei te dizer quais são as novas lideranças, por exemplo, tanto por cargos nacionais, cargo de presidente da República, não tem uma liderança estadual, uma nova liderança. Quais são as lideranças? Hoje existe um vácuo. Todo mundo está querendo pegar as lideranças do passado como se fosse a resolução dos problemas futuros. Ixi, essa foi pesada. Essa foi pesada. É verdade. A gente quase não vê nem jovens se candidatando, né? Porque eles não acreditam mesmo no processo, eles não têm chance. Como é que o senhor consegue identificar essa não participação de jovens nesse processo? Nem votando, nem se candidatando. A política ficou tão desacreditada que tanto na participação do voto, quanto na participação como ser votado. Isso. A grande questão hoje, o que a gente vê dos jovens como renovação dos pais, ou seja, uma consequência da carreira dos pais, da família. Quer dizer, quando o jovem já pertence a um clã político, vamos dizer assim, né? Exato. Fica mais fácil também, né? Raramente sai um jovem que é uma nova liderança. Raramente. É só puxar qualquer dado estatístico. Verdade. A gente não tem uma nova liderança. E nesse momento, hoje, que eu digo hoje, que eu acho que o prognóstico do próximo ano é melhor, hoje nós vivemos um vácuo de lideranças políticas, de novas lideranças. Nós não temos novas lideranças surgindo. Não temos. Mas o jovem não podia aproveitar isso, sabe? E aí, não é? É essa a intenção. É essa a intenção. A justiça eleitoral, como eu disse, a principal função é de informar, de orientar, e tanto orientar, pelo menos no meu modo de pensar, a política é a única forma de resolver as coisas. Não existe uma sociedade apolítica. Não existe uma sociedade sem política. Então a política é a única forma de se concretizar ações públicas em prol de toda a coletividade. Então a justiça eleitoral ela vem também aproximar essa justiça que todo mundo pensa que a justiça é fria, é isolada. A justiça eleitoral ela pensa diferente. A justiça eleitoral, por exemplo, vai até a escola, vai até a comunidade, explica, diz que o voto é importante, tenta trazer uma consciência política que os nossos políticos fazem que o jovem, que o cidadão não tenha. E quando você chegou na escola, por exemplo, eu imagino que é principalmente na escola que está o público-alvo de vocês. Quando vocês chegam, de alguma forma vocês sentem que esses jovens eles estão dispostos a mudar se houver essa abertura para eles participarem, ou eles estão tão descrentes que não querem mais nem conversa? Olha, nós tínhamos antes uma comissão de responsabilidade social, temos essa comissão de responsabilidade social no TRE, que ela faz todo tipo de projeto, inclusive o Voto Jovem e a escola. Quando eu assumi a diretoria geral, por eu não ter uma idade tão... e aparentar ser jovem... A renovação começou tudo. Então eu acho que eu tenho muito mais facilidade de falar com esses jovens. Então eu acho que dá uma certa empolgação, até por uma proximidade. Né? Isso eu prego também em sala de aula. Eu já sou professor há uns 7 anos, na docência especial na área de Direito. Então Que é isso, professor? 7 anos? 7 anos. Eu comecei muito cedo. Eu não vou perguntar nada. Então eu tenho muita facilidade para passar para meus alunos essa questão do direito eleitoral. Então a gente fala muito do direito eleitoral, que às vezes se comunga com o direito político. Ou seja, eu chamo que o direito eleitoral é uma conjugação dos direitos políticos que tem na Constituição. Tudo nasce lá.
É verdade, é verdade. E você acha que pode ter alguma diferença neste novo processo eleitoral? Quer dizer, a gente já está no ano pré-eleitoral, ano que vem já só se fala em eleição. Você acha que pode ter alguma mudança nesse interesse dos jovens por esse processo? Eu acho que sim. Eu acho que no próximo ano nós já vamos ter pelo menos eu acho que vai ter pelo menos um lançamento, uma vontade maior do jovem. A gente sente isso indo nas escolas, sente isso indo nas comunidades. Tem um projeto até do governo do estado do Maranhão que o TRE fez uma parceria, que é o projeto Jovem Cidadão. No caso, que se aproxima, vai até as escolas, tem certas comunidades, e eu fui, dei palestra, falei, não tem esse negócio de ficar só em gabinete, nós vamos mesmo, não tem essa questão, vamos participar. E hoje nós temos um tribunal participativo, e eu chamo a atenção especial pelo presidente desembargador Raimundo Barros, que ele também é muito dessa toada, ele é muito dessa força de passar essa energia para o jovem, é professor também. Temos hoje o corregedor desembargador Ricardo Alipe, que também tem uma participação efetiva com a comunidade. Então hoje eu acho que o TRE, na sua mesa diretora como um todo, ele vem participando de forma bem enfática com a população, em especial com o jovem, passando esse conhecimento, passando a vontade de resgatar uma consciência política. Resgatar a consciência política. Porque, por exemplo, quando a gente vê a Lava Jato hoje, a gente pode dizer que o jovem fica desencantado quando vê tudo o que acontece dentro da política, o que os nossos representantes estão aprontando, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, isso não podia servir de uma alavanca para esse interesse. Eu vou participar disso, eu vou fazer melhor. Não dá para sentir esse interessezinho deles, não? Eu acho que essa é a nossa intenção. A gente tenta passar que encoraje. É o encorajamento desse jovem, encorajamento de fazer a diferença. Porque às vezes ficar numa zona de conforto e não fazer a diferença é coisa. E eu acho que a gente tem que resgatar esse espírito de luta dos jovens, que nossos pais, que nossos avós tiveram na época da ditadura militar, que participaram, que foram brigar pelas diretas. Tantos movimentos estudantis, né? Que hoje os movimentos estudantis são parados. A gente não tem mais movimentos estudantis, né? Aí o jovem está numa zona de conforto, ou o jovem desacreditou da política. E não tem mais essa crença na política. É isso que a gente quer resgatar. Não existe uma sociedade apolítica. Existe uma sociedade que precisa de uma política séria. E a Lava Jato serve para encorajar, porque existe mecanismo do Estado que estão buscando uma política de forma correta, uma política justa. E essa questão, a gente teve uma alteração em 2015, na Lei 13.065 de 2015, que alterou a Lei das Eleições, Código Eleitoral, em especial na parte de financiamento de campanha, que antes existia um aparato estatal muito grande, ou seja, um aparato estatal econômico para uma campanha política. Hoje, pelo menos na legislação vigendo até hoje, nós temos hoje, por exemplo, uma limitação de gastos de campanha. A gente já percebeu na eleição passada, né? Que repercute numa propaganda, aquela grande gama de propaganda reduzidas, porque o que pode se gastar hoje, 70% do que for do mais alto gasto declarado na eleição passada. Ou seja, numa eleição de governador, 70% do que foi declarado com mais alto gasto vai ser utilizado como parâmetro, que vai ser o limite dessa campanha. Mas aí eu já chamo de novo, nós estamos passando pelo período, pelo Congresso de Reforma Política. Reforma Política com a criação de um fundo. De um fundo bilionário. É verdade, não adiantou nada economizar lá atrás, fazer normas que freassem um pouco esse consumo, se se aprova a criação de um fundo que vai, vamos dizer assim, movimentar de novo todinha essa engrenagem que ficou um pouquinho parada lá atrás, né? Até porque naquela época tinha uma questão, o artigo 81, que permitia a doação de pessoas jurídicas de direito privado, ele foi revogado. Primeiro começou por uma decisão do STF no Maranhão que disse que era inconstitucional a doação. Depois o próprio Congresso retirou isso da lei das eleições. Então, retirando isso, ficou proibido a doação de campanha, para campanha política de pessoas jurídicas. E o que aconteceu? Só teve pessoa física, que só pode dar até 10% do faturamento do ano anterior. E a gente teve também a questão de o financiamento só do fundo de campanha, que era o fundo normal. Hoje em dia, o que eles querem fazer? Se diz que o país está quebrado e a gente vai criar um fundo bilionário de 3 bilhões e 600 mil para ajudar uma eleição. Já tá lá. Enquanto isso, as políticas públicas de saúde, educação ficam abandonadas. É verdade. É por isso que o jovem está tão desinteressado. Mas quanto mais a gente mexe, pior fica, mais ou menos isso, né? Mas só para assim, me explicar rapidamente, como é que é desenvolvido esse projeto? Vocês vão às escolas, conversam com os alunos, é mais ou menos isso? Vão todas as escolas do estado? Vamos a algumas escolas, é escolhido, ou então a gente marca grandes palestras, por exemplo, esse projeto lá do governo do estado, que é capitaneado pelo PROCON e pelo Viva, é numa sala de cinema.
é feita uma sessão, e antes dessa sessão de cinema é feito uma palestra. Eu, pelo exemplo, fui dar uma palestra, não fiquei para a sessão de cinema, mas a palestra devia ter ficado, os alunos diziam, olha, o diretor também assistiu o filme com a gente. Mas a outra questão também que a gente vai até as escolas, e fizemos no ano passado uma campanha bem engraçada com o projeto Pão com Ovo. O Pão com Ovo leva os dirigentes, a gente vai para uma escola com o pão com ovo, aí fica o presidente, o corregedor, o diretor, os membros da corte, numa forma descontraída, eles ficam passando as informações. De gracinha para eles, passar a mensagem. Para passar a mensagem de uma forma descontraída. Fizemos isso em São Luís e fizemos isso em Imperatriz, ano passado. Então a gente está resgatando, dando às vezes de uma forma leve, passar uma informação séria. Que não se pode passar de uma forma muito tabu, porque é aí mesmo que ele se afasta. Até porque o que leva essa descrença na política é somente a falta de informação. Porque se o jovem, se o cidadão soubesse do poder que tem nas mãos e como acontecem as coisas, eu acho que a participação seria muito mais efetiva. Pois é, ele tem que descobrir que ele é a chave. Se todo mundo meter isso na cabeça, se conscientizar dessa importância, esse esforço conjunto vai dar o resultado que a gente espera. Agora a gente só precisa despertar para essa importância que a gente tem dentro do processo eleitoral. Ninguém vai eleito sem o nosso voto, né? É mais ou menos isso. Que é a nossa maior arma. Que é a nossa maior arma. Eu acho que é a maior ferramenta do sufrágio. Com certeza. Doutor Flávio Costa, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Parabéns por esse programa. Tomara que o senhor venha aqui depois da eleição me dizer que a gente teve uma maior participação de jovens, tanto votando quanto sendo votado. Vai ser muito interessante a gente ter uma renovação dessa, para ver o que dá, o que essa nova geração pode fazer, não é Verdade, isso? Com certeza. Obrigada e bom dia para o senhor. E você já sabe que toda essa conversa da gente aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV e também nas nossas redes sociais. E eu espero você todo dia aqui às 8h30 da manhã com muita notícia, com muita informação. Tchau!